a migração da Rota da Seda. E forçou os países daqui do sul da Europa a fazer as navegações. Só que Portugal, quando conquista Ceuta aqui embaixo, Portugal em cima, Ceuta embaixo, ele fecha também a circulação do Mediterrâneo. Quem ficou entre Constantinopla e Portugal, esses países que ficaram entre Constantinopla e Portugal, ficaram encurralados. Eles não poderiam nem ir por terra, nem sair ao mar. Eles tinham que escolher ou pagar impostos aos muçulmanos ou aos portugueses. Entenderam? Por isso que Portugal vai ser pioneiro por muito tempo, até que a Espanha resolve sair pela sua navegação por cima. E aí, quando eles saem por cima, em vez de dar a volta pela África, eles resolvem navegar numa linha contínua e acabam encontrando a América Central, com Cristóvão Colombo, e depois a confirmação com Américo Vespúcio. Como eu disse na última aula, o nome América em homenagem a Américo Vespúcio, que conseguiu comprovar que essas terras não eram as Índias. Mapa Mundi, ou tem que ter ou você tem que estar na parede de vocês, como eu deixo aqui na minha parede, ou tem que estar na tela do computador, ou tem que estar numa folha do caderno, ou vocês têm que brincar com o Mapa Mundi. Não dá, no 7º ano, vocês não terem o domínio básico sobre a localização do Mapa Mundi. Tem que começar a ter, tudo bem? Combinado? Oi, Daniela, quer falar alguma coisa? O professor está gravando, tá? Tá bom, muito obrigado. Agora eu vi que tá marcando lá que tá gravando. Valeu. Boa semana. Obrigado. Eu também. Então, quando a gente fala, se eu pego um texto e vejo que é apenas o domínio de Celta, se eu não sei localização geográfica, passa batido por mim como se fosse algo insignificante. Quando eu entendo a estratégia de Portugal, eu falo, peraí, Portugal é de um lado, ele quer dominar o outro, então eu vou fechar um cerco, vou fazer uma barreira, opa, aí eu entendo qual é a importância da conquista da cidade de Ceuta. Certo? Beleza, vamos para a página 158. Quem ficou com a letra A da 158, levanta a mão. Matheus? Matheus, e aí, essa aí é bem facinha, hein? Bem curta, né? Fala aí a pergunta e a resposta. Que tecnologias são citadas no texto? Aí eu botei bússola árabe, portulano, quadrante e astrolábio. Beleza. Vamos só incluir mais uma? Vamos incluir só mais um item? Perfeito, Matheus. Caravelas. Eu ia botar, só que aí eu... Não, tudo bem. Já tá bom. Você colocou vários aí. Muito bem, muito bem. Só inclui a caravela. Porque sem o conhecimento da caravela, porque não é só conhecer a caravela. Viu, Pedrão? Eles têm que saber fazer a caravela. Não é tipo, se eu te der um monte de madeira, tu sabe fazer uma canoa, Pedro? Eles têm que ter os materiais e têm que saber construir, entortar, dar ângulo, formar, lixar, dar o acabamento para esse navio, para essa caravela, não virar no meio do oceano. Lembra que o oceano forma ondas aí de 30, 40, 50 metros de altura. Quando a gente vai, se vocês não têm noção do que é isso, quando a gente vai aqui na praia e tem uma onda aqui na Praia de Santos, ela tem 1 metro, 2, 2,5. Lá no meio do oceano, essas caravelas têm que enfrentar ondas de 30, 40, 50 metros de altura. É muito alto. Então, essa caravela tem que ser resistente, tem que ter uma aerodinâmica para que ela não vire. Então, ela balança muito. Balança muito. A caravela balança, mas não tomba, não vira de cabeça para baixo. Tá? É uma técnica que vai facilitar. Por exemplo, os chineses não usam embarcações rápidas. Eles usam grandes... Já andaram de balsa atravessando Santos Guarujá, onde o carro sobe em cima? É uma grande plataforma.
os navios chineses de carga, que faziam longas viagens, eram tipo balsa, cargueiros, pesados, lentos, mas um quadradão pesado, nem balança. Ele mantém lentamente uma estabilidade de navegação, mas ele vai. A caravela não, é uma embarcação pequena, rápida, porém balança demais. Como é que os portugueses sabem isso? Porque foram estudar com os chineses. Onde? Lembra que eu falei que a rota das sedas, as rotas da seda, não trazem só mercadorias? O principal que ela traz também são informações, o conhecimento. Certo? Vamos lá. Quem ficou com a letra B da 158? Foi o Lucas. Lucas ficou com a B da 158. Certo. E ele não está aqui com a gente hoje. Vamos lá, então. Vamos marcar a resposta da B da 158 aí. Mas o Lucas passou a resposta, não passou? Beleza. Laís, você pode dar a resposta que o Lucas passou? Lê a pergunta e a resposta. Eu não copiei a resposta do Lucas, porque eu estava muito grande e achei que não ia caber. Certo. Então tá bom, vamos lá. Como essas tecnologias se complementavam nas navegações? A resposta vai ficar assim, ó. Os instrumentos. Vocês querem apagar? Querem ter um tempo para apagar aí para colocar a resposta? Posso falar? João está apagando. Professor, você quer que eu fale do Lucas? Você pode escrever em outro espaço a minha resposta, se você quiser. Eu nem sei como é que está do Lucas. Porque a dinâmica é, o aluno fala... Se você quiser, eu falo a dele. Não, agora o João já apagou. Agora eu vou dar a resposta porque o João apagou. Em respeito ao João que apagou, eu vou dar a resposta que está aqui comigo. Os instrumentos se completavam pelo fato de fornecerem os instrumentos se completavam pelo fato de fornecerem diferentes tipos de informação. Vírgula. Fornecerem diversos o quê? Tipos de informação. Vírgula. Que se misturaram aos conhecimentos tradicionais dos navegadores. Eu vou explicar essa resposta. Quando vocês fizerem um joinha de ter terminado, eu começo. Joinha, joinha. Estou esperando a Gabi, Matheus, Laís. Beleza, vamos lá. Basta eu te dar um equipamento tecnológico na mão para você saber usar? Não. Eu acho que não. Para você saber usar um equipamento, não basta ter só o equipamento. Você tem que ter um conhecimento de como usar aquele equipamento, certo? Então, o que está falando? O que completava? Os novos instrumentos, como
astrolábio, bússola, as cartas de navegação, as caravelas, tudo bem, chegaram. E agora, portugueses? Não, peraí, mas a gente já sabe como é que navega. Se a gente já sabe como é que navega, a gente vai aperfeiçoar, vai misturar o meu conhecimento mais os equipamentos e vou fazer agora uma grande navegação. Não basta eu ter o equipamento e não saber usar. E não basta eu saber usar e não ter o equipamento. A junção dos dois, de conhecimento e equipamentos, é o que dá aí a resposta para a letra B da 158. Correto? Laís, a minha resposta ficou mais curta que a do Lucas? Ficou? Beleza. Depois o Lucas assiste aí a gravação e corrige na dele também. Quem ficou com a letra C da 158? Gabi, pode falar e fala a pergunta e dá a resposta. Analise a seguinte frase do primeiro texto e explique o destaque na expressão ao final da citação. É para ler esse textinho aqui que tem? Analise as seguintes frases do primeiro texto e explica... Isso, lê aí. Obras de astrônomos e matemáticos árabes, que vinham sendo traduzidas desde o século 12. XII, forneceram um instrumental, a navegação oceânica e nessas viagens frequentes. Possibilitaram as naus irem e, mais importante ainda, voltarem. Aí eu coloquei. O final da citação quer dizer que é importante ir, porém é mais importante voltar, pois se eles voltarem significa que o caminho é seguro e podem trazer as riquezas do lugar explorado. Então você fala da ida e da volta, certo, Gabi? Na sua resposta. Mas vê se na sua resposta tem algo assim, ó. Tão importante ir é voltar. Tem esse conceito? Como assim, professora? Eu não entendi. É assim, ó. Quando a gente fala sobre a citação, tão importante, porque assim, eles estavam preocupados nas grandes navegações em encontrar novas terras, encontrar riquezas, chegar à terra. Então a gente só fala do verbo ir. Estamos indo. Nós estamos navegando, né? Chegamos às Américas. Qual é a importância do ir? Muito, enorme. Mais importante, tão importante quanto ir, é voltar para casa. Não adianta eu chegar lá e descobrir terra, descobrir ouro e prata, e não saber a rota e como voltar e as dificuldades para poder voltar. E se eu não voltar, vai valer do quê o que eu descobri, se eu não posso contar para ninguém? Vai valer do quê eu ter enchido a minha nau de ouro e prata e não ter voltado para casa, para entregar para o rei e para as pessoas? Compreendeu isso, Gabi? Ó. Porque a última citação, o que está em negrito no texto, que está destacado aí, isso é rosa? É salmão? Que cor é essa? Beleza. Esse texto que está escrito aí, colorido, está uma coisa em negrito. Mais importante ainda, tracinho é voltarem. Porque os textos dos livros falam sobre a expansão, a ida, a navegação. Legal, foram lá, descobriram, chegaram. E como é que eu volto? Porque eu sei a rota de ida, a rota de volta é seguir a mesma. Tá bom, e vocês marcaram no mapa, contaram as estrelas? Porque vocês entendem que a estrela, no mês de janeiro, ela tá aqui, ó. Olha para mim aqui, rapidão. A mesma estrela, no mês de janeiro ela tá aqui, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até ela aparecer em janeiro aqui de novo. Então, se esse navegador não tiver esse conhecimento, que a posição da estrela vai estar em lugar diferente, se ele foi em janeiro e está voltando em março,
E se ele seguir ela aqui agora e não corrigir a rota, ele tinha que voltar nesse ponto, de onde ele saiu. E se ele seguir a estrela e voltar por esse ponto, ele vai chegar no mesmo lugar? Não. Ele tem que saber fazer os cálculos de, correção da rota. Esse é um dado que aí eles têm os mapas para poder fazer essa correção da rota. Esse é o conhecimento que eles têm. Tão importante ir certo é voltar para casa no lugar certo. Senão eles iam parar na África. Em vez de ser em Portugal, eles iam bater na África. Entenderam? Beleza? Joinha? Letra D da 158. Quem ficou responsável por ela? Laís? Vamos lá. Eu coloquei. Eles trouxeram novas especiarias, movimentaram o comércio marítimo e aumentaram a qualidade dos navios. Perfeito. Todo mundo tem essa resposta anotada? Todo mundo tem? Se tem, beleza. Encerramos. E aí, para sexta-feira, seus cara pálida, presta atenção em mim. Para sexta-feira, essas duas páginas, essa e essa, eu quero no Class App. Vale nota de entrega de atividade. Não perca a nota porque fiz no caderno e esqueci de postar. Posta. Coloca lá para não perder a nota. Certo? Combinado? Se está combinado, faz um joia, porque eu vou deixar gravado isso. O professor avisou que era para colocar no Class App. Thierry, faz um joia para mim. Thierry congelou a imagem. Thierry congelou aí, Vamos ter que colocar isso daqui no Class App. Esta página e esta, tá? Não é para fazer troca de respostas. Individual. Façam, ok? Vamos corrigir na sexta-feira. Porém, eu quero a postagem antes da aula. Certo? Combinado aí que nós temos hoje ainda é eu corrigir a prova com vocês. Então, eu vou compartilhar minha tela. Ele caiu. Oi? Ele caiu. Caiu? E aí, conforme eu for corrigindo a prova, vocês já vão olhando se vocês acertaram ou não a resposta. Deixa eu tirar isso aqui. Professor, não tem como ver se a gente acertou. Por quê? Porque não fica marcado lá. Quando você faz a prova, fica todo em branco depois. Não, mas eu vou eu vou abrir a prova, comentar e vou corrigir. Você sabe o que você escreveu na prova? Sim ou não? Eu não lembro. Não sei, não lembro o que eu escrevi. Ah, vocês fizeram e não sabem o que vocês responderam? Então eu vou dar as respostas corretas. E vocês verem aí o que vocês fizeram. Vamos lá. Nessa primeira imagem, eu pergunto, explique de onde surgem os termos burgueses e burguesia. Utilize a imagem para construir a sua resposta. De onde surge a palavra burguês e burguesia? Surge dessas cidades, dessas feiras livres, onde comerciantes iam através do comércio, nessas feiras livres, fazer trocas comerciais. Esses comerciantes que comercializavam dentro dos burgos foram chamados de burgueses, classe da burguesia. Era esta a resposta. Metade da classe acertou só. Vamos para a outra. Tem um mosquito chato aqui me perturbando. Vamos para a outra. 2. Estudamos em nossas aulas sobre a formação dos estados modernos. Entre aspas, para quem não sabia o que era estado, eu ainda facilitei, escrevi países. Vocês estão vendo, vocês estão olhando para... Vocês estão vendo a prova? Está compartilhada a tela, né? Os dois primeiros a se unificarem, os reinos que se tornaram países, foram Portugal e Espanha.
Apresente uma característica comum e uma característica diferente entre os povos nesses processos. Característica comum: os dois eram povos que lutaram contra os muçulmanos. Beleza, é uma característica comum. Os dois eram católicos? Outra característica comum. Eram povos primos? Outra característica comum. Beleza. Característica diferente. Diferente, por exemplo, para Portugal, unificação exclusivamente em guerra. Para Espanha, em guerra, mais um determinado casamento entre os reinos de Castela e Aragão. Uma diferença. Outra diferença, Portugal completa sua conquista em 1300 e a Espanha só no final de 1400, 1492. Outra diferença, Portugal faz primeiro, Espanha faz depois. Tinham várias possibilidades. 70% da classe acertou. Nessa daqui, que mapa é esse? Tratado de Tordesilhas. É a primeira resposta. Esse é o mapa do Tratado de Tordesilhas. Esse daqui muita gente acertou. Tratado de Tordesilhas, que é a letra A. B. Sobre o que esse acordo tratava? O acordo tratava da divisão das terras. Portugal, por ter já feito a travessia e chego às Índias, fica com a parte central do mundo. E a Espanha ficou com o resto. Ficou com o que Portugal decidiu. Portugal decidiu ficar com o centro. Por quê? Porque era importante para Portugal as navegações que iam às Índias. Então ele quis ficar com a parte central do globo. E a Espanha fica com a parte verde escura, com as outras áreas. Aqui na América do Sul, por exemplo, Portugal fica com uma pequena porção. E a parte da América Espanhola é gigantesca. Tá? E aqui é onde vai encontrar prata. Falei isso, acho que em 2 aulas antes da prova, sobre esse assunto. Aqui, ó, muita gente errou. Vamos lá. Prestem atenção. Destaque ao renascentismo. Deixa eu ver se vai dar para abrir, porque aqui ficou congelado aqui. Ah, abriu aqui, ó. Abriu aqui. Renascentismo na Alemanha. Personagem do renascentismo na Alemanha, Martinho Lutero. Lutero era alemão. Lutero lá foi o renascimento religioso. Na França nós vamos ter grandes produções de pinturas e esculturas. Portugal, o poeta Luís de Camões, falando sobre as navegações de Vasco da Gama. Na Espanha, os ensaios aí de Dom Quixote de La Mancha. Na Inglaterra, nós vamos ter William Shakespeare no teatro. A do William Shakespeare, eu pensei que ninguém fosse errar. Olha o nome do cara. É João. Tem nome mais português que João e Manuel? Não tem. William Shakespeare. William Shakespeare é português? Olha o nome do cidadão. William Shakespeare. Ah, o português William Shakespeare. Nem combina, cara. Nem combina, John. Eu pensei que essa vocês nunca mais iam esquecer. É só pegar o nome em inglês. Acho que é Red Flanders. Isso. E aí nós vamos ter a última de Flandres, que são os artistas flamingos. Flandres, flamingos. Flandres, flamingos. Fla-Fla, Flandres, flamingos. Que criavam, a partir da tinta a óleo, as suas produções. Essa era por associação. 2 alunos gabaritaram toda a resposta. Os outros erraram uma ou outra, foram trocando uma posição ou outra, mas se saíram muito bem aqui também. Esse vídeo era um vídeo da prensa de Gutenberg. Era um vídeo que falava sobre a produção maciça da Bíblia, depois do Martinho Lutero ter lutado aí pela popularização da Bíblia. E aí o livro que vai ser usado. Bastava você dizer que o livro, que isso se referia à prensa de Gutenberg. Ponto. Já estava lá no enunciado. E a pergunta era, e o que hoje, se a prensa de Gutenberg foi a popularização do conhecimento, e o que hoje nos ajuda em 2020? Que tipo de tecnologia nos ajuda hoje?
Isso daqui que nós estamos fazendo agora. Eu tenho 39 anos. Se o momento da pandemia do coronavírus fosse na minha infância, no meu 7º ano, não tinha celular, não tinha internet. Não poderíamos estar tendo aula como estamos tendo agora. O que hoje facilita a educação não parar, é o advento da tecnologia, da internet, dos celulares, dos computadores, o que facilita a gente se encontrar 2 vezes por semana, vocês olharem para essa cara maravilhosa, que é a minha, mal acabada, e escutar o que eu estou falando e continuo dando aula para vocês. O livro didático continua sendo usado. Se fosse na minha época, não ia ter aula. Então, em 2020, o que facilita é a tecnologia. E eu não consigo imaginar o que será a vida do neto de vocês. Que tipo de tecnologia que os netos de vocês terão na mão? Vai ser muito louco. Porque os meus avós usavam máquina de datilografia. Nem televisão tinham em casa. E olha onde a gente chegou. O que os netos de vocês terão no futuro? O conhecimento e a informação sempre facilita a estudar. Então, usem esse recurso. Aqui, falando só povos ameríndios e africanos. Lá no meu slide de África, que nós falamos já, eu falei de sociedades patriarcais, da valorização do mais velho, dos contos orais sobre África. Foi a primeira informação que eu tinha passado para vocês. E sobre localização de incas, astecas e maias, foi um mapinha que eu passei para vocês de escrever mãe, mai, América. A, asteca, M, de maia, I, de inca. De novo, domínio sobre mapa mundi. Mapa mundi tem que ter o domínio. Se eu sei que inca é embaixo, na América do Sul, quais os países da América do Sul? Peru e Chile. Era essa a resposta correta, era a letra A. Os povos africanos tinham características de sociedades que valorizavam os mais velhos, e os incas viviam na região onde hoje é o Peru e o Chile. Tá? Vamos lá. Esse daí metade da sala acertou. E esse doido aqui que está aqui nessa imagem é o Leviatã. É o Leviatã. Então você tinha que escrever qual era a ideia de Thomas Hobbes quando cria a regra de Leviatã. É a regra do controle social, onde nós fazemos parte de um todo, esse todo o Estado. Como você ia elaborar essa resposta? Cada um escrevia da sua forma. Mas era isso, que nós assinamos um contrato que eu agora pertenço a um corpo e esse corpo é controlado por alguém, pelo rei, o cérebro. Então eu faço parte de um todo, eu não sou uma célula independente do todo. O todo me controla. Isso é a ideia de Thomas Hobbes. E por último, qual é a resposta incorreta? Eu deixei em caixa alta, destacado no meio da frase, incorreta. A incorreta aí é a de Lutero. Lutero defendia que a Bíblia não poderia ser popularizada. Isso daqui está contrariando o vídeo que vocês tinham assistido na questão anterior, que era de Gutenberg. Se aqui ele fala da popularização, eu pensei que na última todos iriam acertar. Por mais que você não tivesse estudado, bastava você lembrar da questão anterior. Peraí, lá em cima no vídeo está explicando que Martinho Lutero populariza a Bíblia. E aqui embaixo ele fala que não, então essa é errada. Era uma questão de interpretar, de não formar, vou responder só essa. Provas hoje, daqui em diante, as provas das áreas de humanas, elas são todas interligadas às questões. Questões de história misturada com geografia, vixe, várias. Matérias que vocês nem têm ainda, filosofia e sociologia, tudo misturado. Para os meus alunos do ensino médio, eu falo isso. História não é uma matéria isolada. Ela está no bloco de humanas. E ela fala sobre história, geografia, filosofia, sociologia. Certo, Reinaldo? Batendo um maior papão aí fora da aula. Legal. Tranquilo, vamos lá.
Então é isso. Alguma dúvida sobre a nossa prova? Não? Eu vou ver se eu consigo fazer uma coisa aqui agora. Primeiro parar de compartilhar. Aí vou lá. Vocês não estão vendo mais meu computador, né? Já estão olhando só para a tela. Perfeito. Perfeito. Muito bem, é isso que eu queria. E para quem mandou a matéria para mim pelo ClassRap, eu vou responder. Os outros só saberão depois, então, tá? Eu vou responder. Ele caiu. Foi isso. O professor caiu? Caio, do que ele tava falando? Eu não entendi. Acho que ele falou que Ela quer mandar alguma coisa pelo WhatsApp só para quem mandou os eu acho que ele exercícios. vai mandar a nota só pra quem mandou a lição do WhatsApp. Aí quando eu E mandar ele. E a internet dele nem tava ruim, caiu do nada. Então, ele caiu do nada. Aconteceu um probleminha aí, mas ele já vai voltar, tá bom? Olha, tá Ali voltando já. conectou. Tá voltando. Professor, você tá mutado. É que eu caí, eu tive que voltar aqui. E aí eu passo a nota de como vocês foram na prova, algum comentário, alguma questão que vocês erraram, eu respondo pelo e-mail do Class App. Tá bom? Combinado? Então vocês sabem que nós temos um compromisso aí para sexta-feira. Vocês têm mais uma atividade para entregar para mim pelo Class App, certo? Combinado? Combinado. Então tá bom. Então um beijo. Professor, qual é a atividade? Qual é a atividade, Thierry? É que tá travando tudo. Ah, na hora você estava travando. Então vamos lá. Eu falei que a página 160, faz um joinha aí se você ouviu. 160 e 161. 160 e 161. Essa não é para fazer com os colegas, essa é para fazer individual, sozinho. Você vai fazer e você vai enviar para mim pelo Class App até o início da aula de sexta-feira. Faz um joinha se você entendeu, Thierry. Beleza. Ó, toda atividade tá valendo, que a gente pede para entregar no Class App, tá valendo nota, tá? Então não deixa de entregar. Quando não for valer nota, eu falo, olha, nem precisa mandar pelo Class App, vamos corrigir aqui ao vivo. Se eu mandei entregar pelo Class App, tá valendo nota para tua composição de média. Combinado? Então, um beijo e até sexta-feira que vem. Não é 2 aulas hoje? Sim, senhora. E eu falei que hoje nós tínhamos 2 coisas para fazer. Nós tínhamos a correção das atividades que foram feitas e vocês fizeram, tomou um tempo menor, e eu iria corrigir a prova. Perguntei, há alguma dúvida nas atividades? Não, tudo tranquilo, vocês anotaram. Fomos à correção das provas. Fui questão a questão. Alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Já deixamos marcado o compromisso para a próxima aula. Essa era a proposta da aula de hoje. Tá bom? Usem o tempo para já ir fazendo a atividade que vai ser entregue na sexta-feira. Não é para ir dormir, comer, passear, jogar bola e ir pro shopping, não, viu? Fica aí em casa, na boa, sentadinha, fazendo a sua lição para entregar para o professor na sexta-feira. É isso aí, tá? Combinado? Por quê? Porque aí eu consigo parar aqui a gravação, acho que a Daniela está controlando a gravação, para não ficar grande o vídeo, como o tio Carlos pediu. Certo? Eu vou dar um toque para ele, tá, Mâncio? Tá bom. Para parar a gravação, tá? Tudo bem. Quem não tiver mais nenhuma pergunta a fazer,
pode ir saindo e desligando a câmera. Quem tiver alguma dúvida, eu tô aqui, pode perguntar que eu respondo. Se não tiver nenhuma dúvida, eu também vou sair aqui da gravação. Ó, todo mundo já fechou a câmera, tá? É um bando de gênio. Olha, todo mundo sabe tudo, todo mundo certinho. Né? Louco para fugir da aula. Louco para fugir da aula. Faz parte, faz parte, faz parte. Tá bom, então, Daniela, aproveitando aí que nós já Peraí, deixa eu encerramos. só pedir aqui para ele parar a gravação. Ah, Peraí, eu acho que ele não me ouviu ainda. Tio Carlinhos, você tá por aí? Vou dar uma ligadinha aqui para ele, tá bom? tudo bem, eu fico aqui até você conseguir. Só vou pegar um caderno e já volto. Ok, vamos lá. Bom, na 2, tá? Na 2, o que eu estava falando, para vocês explicarem todo o trajeto de acordo com aquela aula que a gente falou do caminho do sangue, tá? Átrio esquerdo, a aorta, depois os órgãos do corpo, direito, ventrículo direito, tá? Era para explicar tudo isso. Mas tudo bem, vamos resumir dessa forma aqui, ó. Na 2, então, você vai explicar o que é a dupla circulação, que é o trajeto duplo, né? Tanto do coração para os pulmões, dos pulmões para o coração, e depois do coração para o corpo, do corpo de volta para o coração. Tá? Então, dupla circulação significa que o sangue faz 2 trajetos, de ida e volta, tá? A pequena e a grande circulação. Aí você vai explicar o que é circulação, que é quando o sangue é bombeado do coração para os órgãos do corpo e do corpo de volta para o coração, tá? Não podemos esquecer que estamos falando de sistema cardiovascular, onde acontece. E a pequena circulação, quando o sangue é bombeado do coração para os pulmões e dos pulmões de volta para o coração. Tá? É isso que você vai explicar na 2. Ok? 3. Vamos lá. Faça uma pesquisa e explique o que significa dizer que o indivíduo possui pressão arterial aumenta. O que significa dizer isso? Quem é que pode responder essa, por favor? O que é pressão arterial? Ou o que significa esses números? Vai escolher? Quem vai responder? Vamos lá, gente. Na sala de aula vocês respondem, participam. Qual a pergunta, professor?
colocou na 3? Mas o que foi que pegou, professor? Thierry, o que você falou? Qual foi a pergunta que você fez? A 3. Eu não sei qual é a 3. Eu sei que é o número 3, mas não sei qual é a pergunta. Faça uma pesquisa e explique o que significa dizer que um indivíduo possui pressão arterial 120/80. Essa é a 3. Você respondeu? Eu só respondi a 4 e a 5. Tá. E aí, Professora, aí agora eu respondi a 1 e a 2. Tá. quando tá Fala, Matheus. 120/8, quer dizer que a pressão da pessoa está normal? Sim, é a pressão normal, é a pressão quando o organismo está em equilíbrio. Eu quero saber o que significa dizer isso. O que é a pressão arterial? Era isso que eu queria que vocês pesquisassem. O que é isso? Que número é esse? João, o que você pôs? Eu não tinha entendido essa. Gabriela. Eu não fiz essa, eu só fiz as outras. Tá. Professora, Oi. é a pressão exercida pelo sangue contra as paredes da artéria? Isso, muito bem. Vamos definir aqui, então, ó, pressão arterial. Vou falar, vocês vão escrevendo, ó. Travou. Reinaldo, tá me ouvindo? Conseguiu responder? Reinaldo tá me ouvindo ou tá fingindo que não tá ouvindo? Professora, eu tô ouvindo tudo travado, tô tentando entender. Você fez a 3? Não tá dando para entender. Ó, Ela tá perguntando se você fez a 3. Não, eu não fiz. então vamos lá. Ó, presta atenção, vou falar devagar. Para entender aí, ó. Pressão arterial é a pressão exercida, é a pressão. Corrijam porque vocês falaram que não fizeram. É a pressão exercida pelo sangue. Pressão exercida pelo sangue
contra as paredes dos vasos. Tá? Então, é a pressão, de novo, exercida pelo sangue contra as paredes dos vasos. Tudo bem? Certo? Então, quando você escuta pressão arterial, significa a pressão que o sangue faz contra a parede dos vasos sanguíneos. Tá Professor, bom? depois de sangue. Pressão arterial é a pressão exercida nas paredes dos vasos. Travou. Na hora que você falou. Tá, eu vou tentar compartilhar para escrever aqui, ó. Mais uma vez, vamos lá. Corrijam, vou escrever. Corrijam, estou escrevendo. Pressão exercida pelo sangue contra as paredes dos vasos. Tá? 120. Sistólica é quando o sangue está sendo bombeado para o corpo, quando o coração contrai. Representado pelo número 120, que significa uma pressão de 120 mmHg. Isso aqui, ó, mmHg é a unidade de medida de pressão. Enquanto a diastólica, que é quando o coração relaxa, é representada por 80, o segundo número, que significa 80 milímetros de mercúrio. mmHg é milímetros de mercúrio, e é a unidade de medida de pressão. Tá? Tentei explicar de uma forma bem objetiva. Quatro.
Tá bom? Corrigiram? Na 4, escutem só. Na 4, a pergunta é... Aqui, ó, vamos lá. Qual a razão das artérias apresentarem quando essas paredes se calcificam? Vou resumir aqui também. Certo, pessoal? Por que ela tem que ter paredes grossas, espessas? Para bombear o sangue do coração para os órgãos. Lembra que nós falamos? As artérias possuem a função de bombear, levar o sangue do coração para os órgãos. Presta atenção, que eu estou resumindo a resposta, ó. Possuem paredes espessas para exercerem a função de bombear o sangue para os órgãos do corpo. Vou colocar aqui transportar, tá? Não é bombear, porque quem bombeia é o coração. E as artérias transportam. Corrigem aí. Tá? A calcificação das artérias causa como se fosse um endurecimento. Ela fica enrijecida e perde a capacidade de transporte e é um dos problemas do sistema cardiovascular. Dê 2 exemplos de doenças cardíacas e explique como elas ocorrem. Matheus, você fez? Sim. O que você pôs? Arritmia cardíaca, que é quando os impulsos elétricos do coração não funcionam corretamente. E sopro no coração. É um ruído que pode ser ouvido no peito durante um exame físico. Ok. Pedro, você fez? Fez, Pedro? Não. Não, professora, essa eu não fiz. Tá.
Laís, você fez? Não, eu não fiz. Vamos lá, ó. Esse é o assunto de hoje. Doenças no coração. O que você poderia ter colocado? Infarto. Vou pôr só os exemplos, tá? Arritmia, que foi o que o Matheus colocou. Hipertensão. Aneurisma. Tá? Infarto é quando acontece vamos dizer assim, uma morte, morte nas células, tá? Infarto do miocárdio. Tá? Consequentemente, acarreta o ritmo de bombeamento do sangue, tá? E aí, consequências como os problemas cardíacos, a morte na parede do coração, dores muito intensas, tá? Nós vamos ver um pouquinho de cada um. Arritmia são problemas nos impulsos elétricos do coração, tá? Porque o coração, ele funciona através de impulsos elétricos, a sístole e a diástole. A hipertensão é quando acontece um aumento exagerado na pressão arterial. Aneurisma, rompimento dos vasos, tá? Alguém colocou alguma doença diferente? Hipertensão. Oi? Hipertensão. Hipertensão nós colocamos aqui. Eu coloquei anemia e leucemia. Leucemia, muito bem. Anemia. Vamos resumir um pouquinho de cada uma aqui, tá? Vamos resumir aqui. Peraí que eu vou fazer de uma outra forma, que é justamente o assunto que nós vamos ver agora. Alguma outra diferente dessa? Tá, então vamos lá, ó. Infarto. Infarto é uma doença que a gente escuta com muita frequência, tá? É uma das doenças que mais matam no Brasil. Problemas cardiovasculares, tá? Decorrência de infartos e hipertensão. Tá? Como é que nós podemos... Vamos lá. Depois eu vou falar aqui. Resumir o infarto. Rompimento. Deixa eu ver. Dos vasos que irrigam o coração. Morte das células cardíacas. Uma das membranas que reveste o coração, tá? Rompimento dos vasos que irrigam, são especificamente, tá? São vasos que irrigam o coração. Morte das células cardíacas do miocárdio, ou morte das células do miocárdio, vamos dizer assim. Tá? Deixa eu apagar esse cardíacas aí. Cardio é do coração. Então, para não ficar redundante. Por falta, vamos completar aí, de oxigênio. Então, uma das principais, tá? É a morte por falta de oxigênio. O infarto, ele pode ter várias causas, tá? Mas vamos fazer uma relação aqui.
O infarto, ele pode ser uma das consequências da hipertensão. Então, uma pessoa hipertensa que tem a pressão alta, ela tem uma tendência maior a ter infarto, tá? Justamente por causa da hipertensão, que é a pressão alta devido ao acúmulo de gordura no sangue, por exemplo. Então, esse acúmulo de gordura pode levar a baixa capacidade do sangue, por exemplo, ao bombeamento de forma correta, né? Pode levar ao rompimento desses vasos, das coronárias, e, consequentemente, à morte das células do miocárdio. Certo? Então, isso é um infarto. Um dos principais sintomas do infarto é a dor no peito, que a pessoa sente, tá? Arritmia. Arritmia cardíaca. Vamos resumir aqui. Deixa eu pensar. Desequilíbrio com descontrole do ritmo tá? Como eu falei, os batimentos, eles são realizados por impulsos elétricos. A descontrole dos impulsos, vou arrumar aqui. Impulsos fica melhor. Dos impulsos elétricos que realizam os batimentos cardíacos. E quando acontece um descontrole, tá? A gente chama de arritmia. A maioria dos problemas cardíacos que nós estamos vendo aqui, a maioria não, alguns, tá? Eles podem ter origem genética ou origem decorrente de hábitos alimentares ou hábitos que nós temos no nosso dia a dia, tá? Hipertensão, aumento descontrolado, vamos dizer assim. Aneurisma, rompimento das artérias, pode ser causado por calcificação, vimos na questão anterior. Leucemia é um câncer ocasionado pela produção exagerada de glóbulos brancos, tá? Então, escolham duas dessas que nós falamos aqui, ó, que eu estou colocando, e respondam a questão 5, tá? Para quem não fez aí. Leucócitos, né? Vamos explicar já. Anemia, deficiência ou falta de ferro no sangue, tá? Então, aí nós temos 6 doenças para vocês escolherem e responderem a questão 5, tá? Cadê 6?
Explique de forma sucinta como ocorre a circulação sanguínea na espécie humana. Sucinta. Sucinta é resumida, tá? Por favor, quem é que pode responder a 6? Vocês falaram que fizeram, né? Aí quando eu pergunto, vocês falam que não responderam. Manuela, 6? Essa foi a única que eu não fiz. Tá, quem respondeu a 6? Por favor. Ninguém? Engraçado que no começo da aula eu fiz. falei, fizeram. Eu fiz um desenho explicando. Ah, tá. Reinaldo fez o desenho. Que desenho você fez? Como é que você representou? Assim, ó, dá pra ver? Dá, chega mais perto o caderno, por favor. Aí. Matheus? Pra vocês, a professora tá falando. Oi? Espera um pouquinho. Repete, Reinaldo, por favor. Não, é que eu não tava te escutando. Nem eu. Perguntei se no desenho você colocou os nomes das estruturas. Sim, coloquei. Tá. Aí depois eu perguntei para o Matheus. Como é que você respondeu, Matheus? Eu escrevi. Tá, fala para mim, por favor. A circulação é feita através de um sistema de vasos sanguíneos, cujo o núcleo funcional é o coração. A circulação é responsável pela disseminação de alimentos e do oxigênio e retirada dos restos formados pelas atividades celulares. Esse trabalho é executado pelo sangue. Tá. Você explicou de forma resumida o que é a circulação. Tá. Thierry respondeu? Não? Tá, ó. Tá certo, Matheus, não precisa apagar. Mas vamos lá. De forma resumida, você vai ou fazer o esquema, um desenho, tá? Explicando como o Reinaldo fez, ou escrever o trajeto. Na verdade, eu acho que não ficou clara a questão. Na 6, eu queria que vocês explicassem o trajeto do sangue, tá? Eu coloquei, explique de forma resumida o trajeto, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Vamos lá. Coração. Vamos começar pelo lado esquerdo, né? Que a gente sempre, quando eu expliquei a circulação, a gente começou pelo lado esquerdo. Vamos colocar aqui. Átrio esquerdo. Depois do átrio esquerdo, ele vai para o ventrículo esquerdo. Tá travando, peraí.
tá? Tudo bem? Começando pelo lado esquerdo, né? Ele vem do pulmão e entra no átrio esquerdo, através das veias pulmonares. Depois vai para o ventrículo esquerdo. Olhem as siglas, presta atenção. AE é átrio esquerdo. Ventrículo esquerdo, aorta, órgãos do corpo. Depois ele volta para o coração através das veias cavas. Veia cava inferior, vamos colocar uma só. De volta para o coração, átrio direito. Do átrio direito, ele vai para ventrículo direito. Certo? Do ventrículo. Copie isso. Quem não escreveu esse esqueminha, é isso que eu queria que vocês fizessem. Do ventrículo esquerdo, desculpa, do ventrículo direito, ele passa pelas artérias pulmonares, vai para os pulmões, realiza a troca de gás, né? Hematose, certo? Depois para as veias pulmonares. E das veias pulmonares de volta para o coração. Tá? Então, resumam dessa forma. É isso que vocês fizessem. Explicar de forma resumida o trajeto do sangue. Vejam aí. Esquerdo. O corpo volta para o coração pela veia cava inferior. Entra do lado direito, no átrio. Depois vai para o ventrículo. Do ventrículo direito para as artérias pulmonares para levar o sangue para os pulmões. O sangue venoso. O que é sangue venoso? Alguém responde, por favor? O que é sangue venoso? É sangue com gás carbônico? Isso, muito bem, Thierry. Sangue com gás carbônico. Os pulmões, ele vai fazer o quê? É como se fosse um filtrador, né? Ele vai trocar o gás carbônico pelo oxigênio. E esse processo, ele é obtido aonde? Na nossa respiração. E aí, dos pulmões, passa para as veias pulmonares para levar de volta para o coração e fechar a circulação. Ó, pessoal, presta atenção aqui. Olha esse esquema que eu acabei de fazer. Começou onde? No átrio esquerdo. E terminou aonde? No átrio esquerdo, tá? Então, pensa nessa lógica. Se é uma circulação, ela tem um ciclo, tá? Então, ó, coração, átrio esquerdo, coração, átrio esquerdo. Tá? Eu comecei pelo coração do lado esquerdo porque tem que ter um começo, né? Então, a gente começa do lado esquerdo para poder entender. Tá? Copiaram aqui as 6? Corrigiram? Alguém ficou sem alguma das respostas da correção? Alguém quer que eu volte alguma questão para copiar, para corrigir? Tá tudo certo? Thierry conseguiu corrigir? Tá. Então é isso. Vamos lá, pessoal. O assunto que eu queria começar hoje é doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, tá? Podem abrir a apostila aí na página 272.
272. Vamos lá. Cardiovascular. Tá, vou explicar só algumas, as mais comuns, certo? Aí, numa das questões, né, que acabamos de fazer, nós damos vários exemplos: infarto, arritmia, leucemia, tá? Sopro no coração, que o Matheus falou, anemia, tá? Vamos entender o que significa essas doenças, quais são as principais causas. Vamos lá, Thierry. Atenção. Presta atenção aqui, vamos lá, ó. Aqui no livro nós temos anemia, leucemia, infarto do miocárdio, hipertensão, doença de Chagas, malária e varizes. Tá? Então, vamos explicar e entender um pouquinho de cada uma delas. Thierry, o que é anemia? Vamos na ordem. O que é anemia? Anemia é caracterizada por uma diminuição da quantidade total de glóbulos vermelhos no sangue. Em consequência disso, a pessoa apresenta cansaço e falta de apetite, palidez, menor disposição para o trabalho, dificuldade de aprendizagem. A anemia pode ter diversas origens, como alimentação inadequada, hemorragias, verminoses, etc. Uma das principais causas da anemia é a ausência de ferro e de organismo, sendo responsável por cerca de 90% dos casos. Então, se eu perguntar o que é anemia, como é que você responde? É a falta de... É a diminuição de quantidade total de glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos e tem uma substância específica que é responsável pela anemia. A falta de... Ferro e ferro. Isso, a falta de ferro. E me diga uma consequência da anemia. Você acabou de ler. Dificuldade de aprendizagem. Lógico, porque glóbulos vermelhos fazem. Ó, pessoal, vamos lá. Quando a gente está estudando o organismo, né, nós estudamos células ano passado. Você tem que aprender a fazer a relação das coisas que você está estudando, né? Para que servem os glóbulos vermelhos? Para transportar o quê? Transportar oxigênio. Oxigênio. Né? Se você tem uma deficiência desses glóbulos, você vai ter, consequentemente, dificuldade de transporte de oxigênio, certo? Então, olha lá, uma das consequências é dificuldade de aprendizagem, porque o nosso cérebro precisa do quê? De oxigênio. Então, se você tem como uma das causas, né, como uma das doenças cuja principal causa é a falta desses glóbulos vermelhos, você vai ter consequências. Uma das mais comuns, né? Dificuldade de aprendizagem, cansaço, falta de apetite, né? Porque lembra que eu falei? O sangue é vermelho devido à quantidade de ferro. Então, se nós temos, né? O indivíduo tem anemia ou baixa quantidade de ferro, o que vai acontecer? Consequentemente, uma deficiência no transporte do oxigênio. O oxigênio, ele se liga a essas moléculas que tem dentro das hemácias ou dos glóbulos vermelhos. Né? Então, a anemia, veja a figura. Na figura A, representa um indivíduo, acorda, João? Na figura A, representa um indivíduo com glóbulos vermelhos normais.
Na figura B, com deficiência de glóbulos vermelhos, certo? Com baixa quantidade de glóbulos vermelhos, ok? Leucemia. O que é leucemia? Gabriela? É um tipo de câncer que atinge a medula óssea. Caracteriza-se pela produção descontrolada de glóbulos brancos, sem a capacidade de defender o organismo, prejudicando a produção de células sanguíneas. Como consequência, surgem infecções, hemorragias e anemia, ocasionando complicações sérias ao organismo e até mesmo levando à morte do paciente se a situação não for tratada. Se eu perguntar assim, câncer, falar essa palavra, câncer, o que vocês entendem? Eu penso em uma doença que atinge várias partes do corpo, de vários tipos. Bom, muito bom. Mas quando eu falo câncer, qual seria a causa? Independente disso que a gente acabou de ler aqui. Falar, o indivíduo está com câncer no intestino, ou desenvolveu um câncer no útero. O que é o câncer? Qual é a causa do câncer? Alguém imagina? Depende, tem casos de família, que é genética, tem outras porque percebe essas coisas, ou fuma, bebe mais. Tá. As causas podem ser várias. Só que quando você fala câncer, câncer é quando acontece um descontrole na multiplicação das células. Lembra? A leucemia é a mesma coisa, só que é um câncer no sangue. Tá? É quando acontece a proliferação, presta atenção, ó, proliferação ou aumento de glóbulos brancos que acabam não tendo a função específica. Tá? Outra pergunta. Quem é que produz o sangue no nosso corpo? É na medula, a medula. Medula óssea vermelha. Então, a leucemia é como se fosse um defeito de fábrica, tá? A leucemia é um defeito na medula óssea, vamos dizer assim, tá? E ela acaba produzindo glóbulos brancos em alta quantidade, tá? E esses glóbulos brancos, eles acabam indo para a corrente sanguínea antes do tempo certo. Ou seja, não exerce a sua função de forma correta, tá? Então, são os glóbulos, é um excesso de glóbulos brancos que acaba não exercendo função nenhuma e, consequentemente, ocupando o lugar de outras células. Então, a leucemia, ela é tratada principalmente por transplante de medula óssea, tá? A anemia, que a gente acabou de ler, como que ela pode ser tratada? Como que eu posso tratar a anemia? Se ela é falta de ferro no organismo, como é que eu posso tratar a anemia? Comendo bastante feijão. Comendo bastante feijão. O que mais? De forma geral, né? Tendo uma alimentação saudável. Procurar alimentos ricos em ferro, né? Leucemia, que eu estava falando, transplante de medula óssea. Geralmente é o tratamento mais indicado. Tá? Você vai fazer um transplante como se fosse trocar infarto. O que é o infarto?
Tá me ouvindo, João? Tinha travado tudo. Tá. O que é infarto? É quando os vasos sanguíneos ficam obstruídos ou se rompem. Que vasos sanguíneos, especificamente? Os vasos que irrigam o coração. Observem aí na página 273. Observem. Observa que o coração, ó, pessoal, observem que o nosso coração, ele é todo ramificado, vamos dizer assim, né? Ele tem vários vasos que irrigam ele, né? Parecem vários galinhos, são as coronárias, tá? Olha lá. O nosso coração é um órgão, então ele também precisa de oxigênio, certo? Então, quando acontece o infarto, é uma consequência da falta de oxigênio e rompimento dessas artérias, tá? Desses vasinhos pequenininhos. Por isso, é sempre necessário estar atento aos seguintes pontos. Olhem os tópicos aí. Níveis de colesterol, presta atenção aí, ó. Níveis de colesterol, nível alto de triglicerídeos. Triglicerídeos são gorduras, é um tipo de lipídios. Diabetes, hipertensão, obesidade, sedentarismo e tabagismo. Por que a gente está falando disso? Lembra que eu acabei de dizer, o infarto é uma das doenças que mais mata, se eu não me engano, ela está em segundo lugar, ou terceiro, das doenças que mais matam no Brasil, né? Então, é uma doença que a gente tem que prestar atenção. Esses tópicos são os principais itens que estão relacionados ao infarto, tá? Hipertensão. Mateus, o que é hipertensão? É o aumento da pressão arterial. A pressão que o sangue exerce no interior das artérias. Tá, olha só. Lê esse parágrafo, por favor. É o aumento na pressão arterial, isto é, pressão que o sangue exerce no interior das artérias. As causas ainda são desconhecidas, porém, sabe-se que maus hábitos como tabagismo, alimentação inadequada, obesidade, sedentarismo, etc., podem levar ao seu desenvolvimento. A doença afeta em média 24,7% da população brasileira, uma das principais causas de morte no país. Tá. A hipertensão e o infarto, eles estão ligados, tá? Ó, atenção nisso. A hipertensão e o infarto, eles estão relacionados, tá? A hipertensão é um dos fatores que pode levar ao infarto. Causas da hipertensão, vários também. Pode ser genético, tem uma tendência genética e, isso que acabamos de ver, maus hábitos, né? Má alimentação, falta de exercício físico, sedentarismo, né? Principalmente na época que nós estamos agora, o sedentarismo ele está cada vez mais presente, né? A gente não pode sair de casa, então acaba ficando em casa e não exercendo hábitos saudáveis. O exercício físico é uma delas. Tabagismo, hábito de fumar, né? Má alimentação, já falamos, certo? Porque, ó, a hipertensão, presta atenção aqui, ó, hipertensão, hiper é aumento, exagero. Então, é um aumento na pressão arterial, vamos dizer assim, tá? Indivíduo hipertenso é quem tem um aumento na pressão arterial. O exercício que nós fizemos, estava lá, né? O que significa 120 por 80? 120 por 80 é uma pressão equilibrada. Às vezes o indivíduo
o indivíduo hipertenso, ele tem pressões muito maiores do que essa, né? Que pode chegar a 220/80, tá? Ou até mais. É um aumento no número da pressão arterial. E isso, consequentemente, tá? Pode causar infarto, convulsões, tá? Um outro exemplo, certo? E, consequentemente, a morte. Porque se a pressão aumenta demais, tá? As paredes do vaso sanguíneo, elas podem acarretar vários problemas, podem se romper, causar aneurismas, tá? Porque a hipertensão, ela é um exagero da pressão arterial. Derrames, que é o que a gente conhece como AVC, né? Você tem que estar muito ligado a essas doenças cardíacas que estão relacionadas aos nossos hábitos. Presta atenção nisso aqui, ó. De novo. Presta atenção aqui, ó. A hipertensão crônica pode afetar, produzindo acidentes vasculares cerebrais, que é popularmente chamado de derrame, AVC, coração levando ao infarto, acabamos de falar, e os rins paralisando sua atividade. Os rins são os filtradores do sangue, né? Então, se eu tenho uma pressão arterial muito alta, isso consequentemente também afeta o funcionamento dos rins, tá? O indivíduo hipertenso geralmente tem problemas na filtração do sangue, certo? Se eu tenho uma alimentação muito rica em gordura, eu como McDonald's todos os dias, agora não dá, né? Mas quando eu saio de casa, eu saio para comer McDonald's todos os dias, né, aquele lanche rico em gordura, o que vai acontecer com essa gordura? Né? Se eu tenho um excesso de gordura no meu organismo, ela vai se acumular com muita facilidade. Essa gordura ela pode se acumular nos nossos vasos sanguíneos, afetando a pressão arterial, aumentando a pressão arterial também, né? E levando à hipertensão. Certo? Uma última doença, vamos ver aqui, ó. Varizes. Alguém já viu uma pessoa com varizes? Sabe o que é varizes? Sim. Sim? Fica aquelas bolotas, né? Sim. Parece umas bolotas na perna da pessoa, né? Umas bolotas de sangue, uma coisa meio estranha, né? O que são as varizes? Os nossos vasos, ó, as veias, tá? Principalmente, as veias e as artérias, todos os vasos do nosso sangue, eles possuem válvulas para controlar o fluxo sanguíneo. Veja a figura da página 274. Todos os vasos possuem válvulas, tá? Elas abrem e fecham para poder permitir e controlar o fluxo sanguíneo, certo? Assim como o coração também tem válvulas, nas veias tem membranas, né, que nós chamamos de válvulas, para permitir a passagem e a obstrução da passagem de sangue, tá? Olha só, a figura ela é bem demonstrativa. Quando essas válvulas, elas perdem por algum motivo a sua função, o sangue acaba se acumulando, tá? O sangue ele não consegue passar de forma eficiente. Tá? É como se fosse um afrouxamento dessas válvulas. E o sangue acaba se acumulando. E causando aquele efeito visual que a gente vê, né? Das bolotas de sangue na perna. Tá? Então, é quando acontece a perda na função dessas válvulas. E o sangue acaba se acumulando de forma exagerada. Tá? São dilatações nas veias. Acontece principalmente nas pernas, tá? Na figura A,
figura desses vasos. Por quê? Porque o fluxo sanguíneo fica descontrolado, tá? Justamente por causa do afrouxamento dessas válvulas que existem nas veias, certo? O sangue, ele não sobe, ele não flui de forma correta, tá? Ó, as questões? Para quarta-feira, então, vocês vão ler, presta atenção aí, ó. Parasitose, sistema cardiovascular, malária e doença de Chagas, tá? Da página 274. Tá? Que aí eu vou explicar por que que elas também podem ser consideradas doenças do sistema vascular. Tá? Então, aí, página 274, malária e doença de Chagas. Tá? Mas é para ler mesmo. Certo? Alguma dúvida? Alguém ficou com dúvida nas questões que nós fizemos? Pergunta. Pode. Fala. Não tem a ver com a pergunta mesmo. O fígado